agora a saudação do culto matinal do dia 30 de julho de 2026. Bom dia a todos, espero que todos se encontrem bem. Bom dia também a todos que nos acompanham pela Isonomê TV. Espero também que tenham tido uma excelente noite, que tenham um excelente dia no dia de hoje. Também quero parabenizar a todos os aniversariantes, as pessoas que estão fazendo aniversário no dia de hoje, que possam ter um excelente dia, que passem um dia agradável juntamente com seus familiares e amigos, tá bom? Estamos nos aproximando do culto do Solo Sagrado, que será realizado no próximo domingo, culto este de agosto que nós comemoramos, né, a segunda coluna, que é a coluna da agricultura natural, né? Por isso que já há alguns dias estamos ouvindo vários ensinamentos de Mersama, onde ele fala sobre a importância realmente da forma como o ser humano se alimenta, a forma como ele realmente vive o seu dia a dia, né? Em relação àquilo que ele consome, aquilo que é seu alimento diário, né? Muitas pessoas, já vi muita gente falar, poxa, Mersama, fundador de uma religião, o que isso tem a ver com agricultura, né? Muitas vezes não conseguem entender, fazer essa relação. Mas, na verdade, a religião, ela tem o objetivo de criar a felicidade do homem, né? E não tem como o ser humano ser feliz se ele não tiver, em primeiro lugar, saúde, né? Se ele não tiver prosperidade e se ele não tiver paz. Esses três pilares, Mersama coloca como sendo fundamentais para que o ser humano possa alcançar a felicidade e, naturalmente, possa nascer o paraíso terrestre. E aquilo que ele consome no seu dia a dia, o alimento que ele consome no seu dia a dia, está diretamente ligado com a sua saúde, né? Por isso que é tão importante. E ele, por ser uma pessoa que nos mostrou na verdade, a relação que existe entre o corpo físico e o espírito, entre o mundo material e o mundo espiritual, e ele mostra isso, o quanto isso é importante no próprio alimento, né? Nós vimos durante alguns dias o quanto é importante, Mersama fala, consumir alimentos que foram recém-cultivados, ou seja, quanto mais frescor o alimento tiver, mais fresco ele for, mais energia espiritual ele possui, né? Como acontece com a gente, né? Ou seja, a gente está vivo porque tem espírito, né? Se o espírito vai embora, o nosso corpo ele começa a se decompor, né? Naturalmente, porque não tem mais vida. A mesma coisa acontece com o alimento. À medida que vão passando os dias, o alimento ele vai se decompondo. Por quê? Porque a sua energia espiritual já não é tão forte, já não é tão presente. E por isso é que ele vai, a parte, vamos dizer assim, material dele, ele acaba se decompondo. Então, essa relação existe também no alimento. Então, quando nós nos alimentamos de um alimento que tem forte energia espiritual, não só estamos alimentando o corpo físico, estamos alimentando também o nosso espírito, que se alimenta justamente dessa energia espiritual contida no alimento. Quanto mais energia esse alimento tiver, mais ele vai nutrir, por assim dizer, o nosso espírito, né? E justamente nos alimentos que são cultivados com um método natural, sem uso de adubos, sem o uso de fertilizantes, quanto mais natural possível ele for, mais energia ele possui. Por isso que alimentos que são muito processados, que dependem de que sejam colocados muitos produtos químicos e assim por diante, têm baixa energia espiritual, né? Isso é muito importante no nosso dia a dia. Afinal de contas, a gente precisa se alimentar todos os dias. Não tem como fugir disso. E uma vez que não tem como, então é muito importante que aprendamos a nos alimentar da maneira correta, para que a gente possa ter verdadeira saúde. E hoje, a gente viu uma reminiscência de Mersama. É interessante a reminiscência porque o ensinamento é a visão de Mersama, né, sobre algum assunto. A reminiscência é a visão de alguém sobre Mersama, né? Então a gente consegue ter uma visão um pouco diferente do que é o ensinamento.
Aqui foi escrito por Nidai Samba, que é sua esposa, né? Essa passagem que ela cita ocorreu no Rosanson, em Tamagawa. Tamagawa é a região de Tóquio, né? Onde Mersama morava. E ela fala que ali era um espaço grande, havia um quintal grande, e Mersama, nos momentos que tinha um pouco mais de tempo, ele mesmo começou a cultivar, né? Ele fala que cultivava primeiro pés de chá, mudas de flores, para incentivar os jovens, né? Porque já tinha algumas pessoas ali convivendo com Mersama, né? Ou seja, recebendo jorei, estavam ali sempre dedicando, e ele começou a fazer isso. E não davam muita importância, achando que era talvez um hobby dele, né? Num primeiro momento achavam isso. Então depois Nidai Sama realmente fala que ele também havia água corrente, então ele fez um arrozal, depois ele fez uma horta onde plantou vários legumes, né? Quando ele colhia esses legumes, ele fazia comentários a respeito, o quanto estavam saborosos, né? O quanto tinha energia espiritual. Então, e aí, naturalmente, depois ela fala que, ela diz que hoje, né, existe a associação, hoje temos a Associação de Divulgação da Agricultura Natural, que vem desenvolvendo atividades em âmbito nacional, né? Realmente, Mersama foi o precursor da agricultura natural. Não se falava sobre isso, nunca se falou, né? Mersama foi a primeira pessoa que começou a ensinar sobre isso, a falar sobre isso, né? Então aqui mostra, na verdade, um ponto muito importante, que é como Meishu Sama realmente experimentava tudo antes de divulgar, né? Ou seja, ele realmente recebia essa revelação de Deus, ou essa intuição de Deus de que deveria fazer algo, e ele experimentava exaustivamente, até realmente se convencer e perceber realmente a importância daquilo para depois divulgar. Então isso realmente está muito presente, e não foi só com a agricultura natural. Ele fez isso com vários outros ensinamentos. Todos os ensinamentos que nós temos hoje, que são divulgados, que nós estudamos no nosso dia a dia, foram ensinamentos que foram antes praticados por Mersama. Então isso que é o ponto focal aqui que Nidai Sama nos traz, né? O quanto Mersama dava importância a essa prática, né, aliada realmente a essa perseverança de querer salvar a humanidade. Também ouvimos o ensinamento, a experiência de fé do José de Jamar Pereira do Nascimento. Ele é da difusão Vila Prudente, né? O José de Jamar, ele tem 59 anos e ele conheceu a igreja através da esposa, né? A esposa se tornou membro em abril de 2024. E ela, assim que se tornou membro, ele fala que ela começou a purificar. Ela tinha uma doença chamada, o diagnóstico foi buraco macular, né? Que é um defeito, uma ruptura na parte central da retina, que faz com que a pessoa enxergue as coisas tudo de forma deformada, né? Ele fala, né? Então, passou por um processo muito, muito difícil, né? Realmente, qualquer purificação que a gente tenha na visão é algo realmente que afeta muito nossa vida. E ela, orientada pela ministra, procurou receber jorei diariamente. Então ela fala que começou a receber jorei 1 hora por dia, né? E ia no Jorei Center. E aí, ele vendo isso, né, falou, poxa, eu também podia me tornar membro para poder cuidar da minha esposa, né? Então ele também, com isso, tomou a decisão de receber o Hikari e começou a ministrar jorei em casa para a esposa. E estava sendo acompanhada por uma médica, ele fala, né? Estava a princípio marcada uma cirurgia, mas essa médica também conhecia o jorei, pelo que ele conta aqui. Não sei se era messiânica, mas aqui fala que conhecia o jorei. E a médica também falou, vamos aguardar um pouco mais para ver como é que o jorei vai atuar nessa purificação. E realmente, mais ou menos no final de 2025, ele fala, né, é que ela já começou a enxergar novamente, conseguia até enxergar as letras do celular, né? Então realmente conseguiu ficar totalmente recuperada, e essa cirurgia que estava marcada ficou descartada, né? Mais adiante, eles fizeram com isso uma gratidão especial, né? Incentificaram suas dedicações, falam que também que receberam uma caligrafia de Mersama, né? Dedicavam
na prática do jorei, faziam visita a familiares, né? Participavam dos cultos. E ele diz aqui que em março de 2026 passou por uma purificação de saúde que consolidou minha convicção na força do jorei. Achei interessante essa colocação dele de consolidar, porque realmente quando nós passamos por algum problema, né, e realmente enfrentamos esse problema com a prática constante de jorei, é que de fato consolidamos a nossa fé. Enquanto a gente não passar por algum problema assim, a gente vê o jorei atuando nos outros, mas conosco mesmo a gente não tem muitas vezes essa convicção. E aí ele fala que teve uma purificação com muitos enjoos e vômitos e tonturas, né? E ele trabalha como motorista, aliás, né? E aí ele precisava interromper o trabalho dele por conta disso, e ele começou realmente a intensificar a prática do jorei, né? Recebendo diariamente, ia na unidade religiosa, acredito que também recebia em casa da esposa, né? E ele fala que no final do período, no primeiro dia já se sentiu melhor e no final do período já estava totalmente recuperado, e com isso realmente ele fortaleceu, como ele mesmo diz aqui, o recebimento e a importância da prática do jorei. Parabéns, né, José Djamar, pela sua experiência em ter dividido conosco. Espero que você continue firme, você e sua esposa, na prática do jorei, cada vez levando a luz do jorei a mais pessoas, tá bom? Quero agradecer a presença de todos mais uma vez, lembrando que no próximo domingo, no Solo Sagrado, estaremos realizando o culto do mês de agosto. Convido a todos a participarem ou presencialmente ou pela Isonomei TV, tá bom? Muito obrigado, um bom dia a todos. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.